Integrado aqui, você pode considerar também até os reguladores de tensão da linha 7205, é tudo referência, o 1, o 2, o 3 também. LED, é LED ou ED, e chave CH ou SW. Tá? Isso aqui são as referências que vocês provavelmente vão encontrar em 99,99% das placas que estão no mundo todo. Até pra achar no programinha aqui pra fazer os exercícios, né? Esse aqui é padronizado, essas referências. Disposição dos componentes. Sempre buscar posicionar os componentes que serão entregados próximos um ao outro, para evitar você passar uma trilha em torno de toda a placa. Tá? Então, já pensa, quando for fazer o projeto PC, e sempre posicionar, se esse componente é ligado nesse, já vou deixar próximo um do outro. Não fica deixando eles distantes. Isso vai facilitar no roteamento da placa, vai facilitar para você fazer a placa, o projeto da placa inteira, né? Buscar alinhar os componentes na horizontal e vertical, rotacionar o componente quando necessário e sempre posicionar os componentes maiores, tá? Isso aí não é uma regra, já é uma boa prática. É uma lógica. Projeto, tá? Sempre começa pelos componentes maiores e depois vai para os componentes menores. Isso te facilita. No início é difícil você enxergar isso, mas depois de um tempo você fazendo placas, você vai perceber que realmente é uma boa prática, verdadeira. Sempre começar pelos componentes maiores, depois você vai... 4 GB no primeiro vídeo. 4 GB. Assim como se você for montar uma placa na mão, soldar os componentes, é muito mais fácil você começar pelos componentes menores do que pelos maiores. Aí é o inverso. Você já começa pelos resistores, pelos componentes mais baixinhos. Aí depois você vai vindo para os componentes mais altos. Porque você vai pelos mais baixinhos, você consegue deixar a placa na mesa e ir soldando. Você monta o componente numa face, né, aqui, você vira a placa na mesa e vem soldando, né? Se você soldar um conector, a placa vai ficar torta já, né? Aí se for soldar, a solda pode escorrer. Então já para fazer a montagem dela, manual, sempre aconselhável começar pelos componentes menores, depois pelos maiores. Para fazer o projeto de placa, o contrário. Sempre pelos maiores, depois pelos menores. E quando eu falei lá no slide anterior de posicionar sempre próximo, toma muito cuidado para não posicionar muito perto o componente, tá? Porque isso é de isolação. Se você posicionar um componente muito próximo um do outro, além de isolação elétrica, você pode ter um arco entre os componentes, você pode ter curto de solda durante a soldagem do componente também. A gente fala de rouba estanho. Você vai soldar um componente, o componente do lado começa a roubar o estanho para ele também. Isso é sinal de que o componente está muito próximo. Esse componente tem que ficar mais distante. Tá? E sempre que o posicionamento, sempre utilizar os múltiplos da unidade mils, tá? Então, 100 mils, 50 mils, 25 mils, 12.5 mils. Tá? Sempre a manter uma distância padrão, lembra que eu falei? Que é uma CNC, você vai programar na CNC. Então sempre distância, a mesma distância, de um componente para o outro. Circuitos integrados possuem um encapsulamento DIP. Tá? Todo circuito integrado, encapsulamento DIP, ele tem um passo de 100 mils entre os seus terminais. Tá? Isso é padrão, qualquer fabricante do mundo. Quando eu falo 100 mils, é aqui, essa distância aqui, ó, centro desse terminal com o centro desse outro terminal, 100 mils de distância, tá? Ou 2,54 milímetros. Vocês já viram aquelas placas padrões de fenolite, que é cheio de furo? Sim. Já viram, né? A gente fez um projetinho com ela. Você nunca viu, João Carlos? É uma placa de fenolite cheia de furo. Aquela placa universal, né, que eles chamam? É, placa universal. Aqueles furos, ele tem a distância de 100 mils.
cada um. Todos os furos. E é bem justo ali, né? Por isso que você consegue pegar um CI lá, DIP, colocar e encaixar nos furos. A distância entre os furos é de 100 mil. Até essas placas padrões vocês enxergarem. Até essas placas padrões aí tem a distância certa já, o passo correto. Você soldar os componentes. Conector, mesma coisa. Geralmente, tá? Conectores, eles também têm a distância de 100 mil entre os terminais, você soldar lá. Aquele conector que você vê com a chave de fenda lá e parafusa, sabe? Qual que o fio parafusa? Os que vão na placa também é 100 mil a distância. Lógico que tem as suas exceções. Dependendo da norma que você utiliza, 100 mil não é suficiente para te dar isolação de elétrica. Então você já começa a partir para conectores com passo diferenciado. Então já tem conectores com passo de 200 mil, 300 mil, entendeu? Como também tem conectores com passo de 80 mil. Também. Um capacitor. O capacitor geralmente é de 100 mil a distância. Geralmente é de 100 mil. O capacitor, você está falando Eletrolítico. multicamada, essas aí. Eletrolítico não. Mas já é bem maior. Aí o passo já é bem maior. Diodo e resistores geralmente tem, quando seus terminais são dobrados, a distância de 400 mil, tá? Tem esses diodos. Esses resistores de potência, esses outros resistores comuns assim, termistor, geralmente são 400 mil a distância entre eles. Por que é importante saber essas distâncias? Porque dependendo, vocês vão ter que criar a biblioteca de componente. Dependendo do software que vocês forem utilizar, vocês precisam criar o componente, tá? Nesse que a gente utiliza, não vai precisar, porque ele já tem uma das maiores bibliotecas que eu vi dentro de um software, apesar de ser grátis. Geralmente não tem uma biblioteca tão extensa quanto essa. Os programas de roteamento de placa. O Altium eu não cheguei a ver ainda, a biblioteca deles. No computador não roda ele. Eu tentei abrir, não abri nada não, os componentes. Precisa de 8 GB de RAM. O meu tá aqui instalado, depois eu pego pro senhor ver. Nossa, o outro você deve pra nós ainda. Capacitores. Capacitores são os componentes que mais precisa tomar cuidado, tá? Porque tem diferentes formas, valores, material de fabricação. Quando a gente fala de diferentes formas, são diferentes passos, diferentes mecânicas. Então você precisa saber exatamente qual capacitor você vai utilizar, para você também saber qual o espaço que ele vai ocupar na sua placa depois dele soldado, tá? Tanto de altura quanto de largura. Principalmente eletrolítico. Eletrolítico é o que mais tive dor de cabeça até hoje. Porque geralmente eu tenho limitação de altura nos produtos. Aí os fabricantes, em vez de começar a diminuir a altura, não, eles aumentam. Eles descontinuam um capacitor, aí substituem por outro com altura maior. O capacitor eletrolítico é um parto, porque os fabricantes eles mantêm o capacitor eletrolítico somente por um ano. Um modelo. Eles fabricam por um ano aquele modelo, no próximo ano eles já fazem outro modelo de capacitor. Eles já mudam o código, é outro part number. Então o que eu comprei hoje, daqui um ano se for comprar, você não vai encontrar para comprar igual, o mesmo. Mas ele vai ter a mesma função, né? Tem a mesma função, mas aí você vai ter que pegar e fazer toda a análise do capacitor de novo, né? Porque capacitor não é só capacitância e tensão, hein, gente? Especificar capacitor. Capacitor vai muito além de capacitância e tensão de trabalho dele, hein? Não é tão simples assim não, principalmente eletrolítico. Não é à toa que quem trabalha com eletrônica é a velha guarda, que trabalha em assistência técnica, arruma aquelas televisões de tubo, aquelas coisas mais velhas. A maioria dos defeitos é capacitor, eletrolítico. Ela só troca capacitor. Aí é uma Magnetron, né?
Né? Tudo capacitor aqui. Nem é capacitor variável, aberto. Capacitor, você tem que, só para pincelar um pouco, capacitor, você tem que saber capacitância, que você precisa, tensão de trabalho, que você precisa, corrente de Ripple da sua fonte, que você precisa saber, para você saber se o capacitor vai ter capacidade de transferir esse valor de corrente para você. Horas vida, quantas horas de vida ele foi fabricado, é 2.000 horas, 3.000 horas, 7.500 horas, 12.000 horas. Temperatura de trabalho, principal, é o que mais detona capacitor. O pessoal utiliza capacitor de 85 graus ainda, não sei por que existe esse capacitor ainda, até hoje. Não presta, você tem que usar capacitor de 105 graus. Só que você não encontra para comprar em lojinha, né? Você só consegue comprar isso aí nas grandes distribuidores, para comprar 20.000 peças, 30.000 peças. Você vai nessa dividência, senão é difícil você encontrar capacitor elétrico de 105 graus. Geralmente você vai encontrar 185 graus. Por quê? Se você tem um capacitor de 85 graus e a sua placa ela trabalha em temperatura alta, por exemplo 50 graus, 60 graus, porque a própria placa ela aquece, a vida útil do capacitor vai caindo cada vez mais. Às vezes não dura um ano esse capacitor, já abre o bico. E aí você pensa que queimou a placa, sei que lá, não. O cara vai lá, só troca o capacitor e fala R$100 para arrumar a sua placa. Então, o capacitor é um componente que o pessoal, muita gente subestima ele para especificar o capacitor no projeto, pensando que é só capacitância e tensão. Não é só isso. Ele tem muita informação ali no capacitor para ser especificado. Tá? Mas basicamente os mais importantes são esses que eu falei: capacitância, tensão, lógico, corrente de Ripple, horas vida do capacitor e temperatura de trabalho dele. A largura de trilhas, né? As boas práticas, isso aí é uma coisa que o pessoal antigo falava, sempre relacionava que a largura de 1 milímetro de trilha, ela possibilita a passagem de 1 ampere na trilha. Tá? É verdadeira? Depende. Tem casos que sim, tem casos que não. Tá? E por quê? Porque a espessura da trilha, relacionar a espessura com a corrente que ela vai poder passar, ela depende também da temperatura do trabalho, do delta de temperatura do trabalho e a espessura do cobre. Qual a espessura de cobre que você tem na sua placa? Isso aí você especifica também no projeto de PCI. Quanto mais a espessura for maior, mais tem a maior capacidade de corrente? Sim, tem, mas aí você paga muito mais caro na placa. Entendeu? E aí, para você poder saber realmente qual é o valor de corrente que você vai poder passar na trilha de determinada espessura, temos esse pequeno gráfico. Para uma corrente de 2 amperes, temperatura de 30 graus acima da temperatura ambiente e a espessura do cobre com 35 microns. Qual a largura de trilha a ser utilizada? Aqui temos a corrente, aqui temos as curvas do delta de temperatura acima do ambiente e aqui qual é a espessura do cobre. 18 microns, 35 microns, 70 microns e 105 microns. Então se a gente quer passar uma corrente de 2 amperes está aqui. Temperatura de 30 graus acima. 30 graus é esse gráfico, se relaciona. Vem aqui, cruzou aqui. Onde cruzou, você vem e desce para uma dessas 4 curvas que é a espessura do seu cobre. Como é de 35 mils, ela para aqui. Parou aqui, ó. A largura da sua trilha tem que ser de 20 mils. Então, se você quer passar 2 amperes, a sua placa vai estar instalada
em um ambiente 30 graus acima do ambiente, e a espessura do cobre da sua placa é de 35 microns, a espessura da sua trilha pode ser de 20 mils. Tá? No pad to pad, quando você escolhe lá a espessura da trilha, ele já dá lá, né, uma dica. Ah, essa espessura de trilha é para tantos amperes de corrente, para tantos amperes. É aquela coisa, é a boas práticas que o pessoal utiliza, mais antigo. Só que não tem muito, assim, não é certeiro, né? Tem condições aí que altera bastante a largura da trilha, passagem de corrente. Isso pode ocasionar problemas na sua placa depois, né, no seu produto. Então, já que tem acesso ao gráfico, que inicialmente ele assusta um pouco, né? Quem olha aí. Mas quando você começa a traçar, a entender, é facinho. É facinho entender e você já garante que a sua placa está sendo especificada da forma mais correta possível. Esse gráfico aqui, se não me engano, foi a Micropress que começou a divulgar aqui no Brasil. Esse gráfico. Mais de 10 anos atrás. Acho que já está acabando já. Aí. Resposta a 20 mils. Desenho das trilhas e ilhas. Lembra que eu falei que para sempre evitar aí ângulos retos com trilha, né? Então sempre... Esse aqui tá errado. Errado assim, é que não está aparecendo, mas ele tem um chanfro aqui na trilha. Tá? Então sempre evitar 90 graus. Ó. Cruzamentos, você nunca deve fazer cruzamentos assim de trilha. Sempre assim. Qual a diferença desse com esse? Você não tem uma via no meio da trilha. Se essa via dá problema, ela te rompe essas 3 conexões. E via Mesmo é fácil dar problema. Mesmo que o outro significa... Esse aqui, ó. Não, tô falando o outro aí. Esse aqui não tem problema. Mesmo que não tenha, ó... Mesmo que não tenha em cima, você coloca. Você coloca. Não tem problema. Via, não pode ter via no meio da trilha. Tá. Como fosse ali em paralelo. Pra evitar. Porque senão, se essa via dá problema, ela te quebra essas 3 conexões. Entendi. É mais pra isso. Boas práticas. E aqui, ó. Sem procurar fazer, ou você faz um raio ou você faz uma quebra com a trilha. Tá. Cruzamento sem ilhas, ó, aqui, ó. Esse aqui dá pra ver um pouco melhor. A quebra que ele fez para não ficar 90 graus. Tá. E aqui foi o exercício para aula. Uma dúvida? Não? Essa curvatura aí, sendo 45 graus e tem esse raio aí, o que é? Qual o motivo que faz esse raio? Para evitar alguma perca de calor, alguma coisa? Redução da indutância das trilhas e melhor estética. Mas, basicamente, corrente elétrica não gosta de ângulo reto em trilha. Se você tem uma trilha em 90 graus, se essa trilha passa uma corrente de 1 ou 2 amperes, onde tiver esse cantinho de 90 graus, ela sempre vai ter desgaste no cobre. Entendi. No próprio cobre. Entendeu? Por isso tem que fazer sempre essa quebra. Bom, fazer intervalo, gente?